Olá, quinto ano, tudo bom? Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Pegaram os cadernos? Então se organizem. Nós vamos ter aula hoje de português e vamos dar continuidade com os nossos exercícios. Mas antes, a gente vai fazer a autocorreção da nossa tarefa, tá? Na última aula, a Pro deu a tarefa 3, na página 90. Então, abram lá, por gentileza. Já coloquem a C e vamos às correções, tá bom? Bom, o primeiro exercício, ele pedia para que a gente colocasse as palavras que estão entre parênteses para completar o texto, mas de uma maneira que a palavra começasse num pedacinho e terminasse no outro, separando as sílabas, tá? Então, prestem atenção, ó, não apaguem nada ainda, porque há mais de uma maneira de colocar a palavra aí, tá bom? Primeiro eu vou ler como eu fiz, veja só. Nem bem nem mal. A publicidade é divertida e dá informações. Então, eu coloquei o infor aqui, tá? Sobre produtos, mas não se deve esquecer que seu objetivo é convencer as pessoas a comprar ou a votar. Ela é a P, tracinho, nas, um mensageiro. O importante é o produto. Existe publici, tracinho, dade, muito boa para os produtos ruins e vice-versa. O ideal é comprar um produto, porque a gente realmente, do que a gente realmente tracinho, precisa dele. E não só porque a publicidade é engraçada. Tome, cuide, tracinho, dado. A publicidade deixa a gente com vontade de gastar dinheiro. Nossa, Pro, fiz igualzinho a você. Parabéns, você acertou. Mas há outras maneiras. Veja, eu coloquei aqui para vocês. Então, na primeira palavrinha que nós tínhamos que colocar era informações. Veja como você colocou, pessoal. Poderia ter colocado tracinho, na outra linha, formações. Ou infor, tracinho, na outra linha, mações. E também poderia ser informar, tracinho, na outra linha, sonhos. Então, se você fez de uma das três maneiras, você acertou. Tudo bem? Olha só. A outra palavrinha era apenas. Então, apenas podia ter colocado a, tracinho, lá na outra linha, penas. Ou colocado AP, tracinho, na outra linha, nas. Duas maneiras corretas. Você escolhe aí como você colocou. Publicidade, será que é publicidade que vem agora? Deixa eu olhar aqui. É. Publicidade, poderíamos fazer de quatro maneiras. Veja, pu, tracinho, licidade, publi, tracinho, cidade, publici, tracinho, dade, ou publicidade, tracinho, de. Ok? Todas estas dicas aqui estão corretas. A palavrinha precisa poderia ser de duas maneiras. Pre, tracinho, cisa, preci, tracinho, usar. Aí, o cuidado também tinha duas maneiras corretas. Poderia ser cui, tracinho, dado, cuidar, tracinho, do. Tá bom? Assim fica mais fácil de você corrigir. Que aí você vê como você fez. Se você colocou de uma das maneiras que está aqui mostrando, você acertou. Tá bom? Só apaga então se você realmente fez de um jeito muito diferente do meu. Aí você arruma e escolhe a sua opção aí. Combinado? Ótimo. Bom, no próximo exercício, nós tínhamos que ler aí e achar os 5 erros do Você Sabia. Então, veja só, as palavrinhas erradas era família, veja a escrita correta, porque família não é com LH. Tínhamos cansada, né? Porque cansada não é com 2 S, é apenas com um. Impressas, que não é com C cedilha, e sim com 2 S. Empresas, porque não é com Z, é com S. E por último, suspensão, que não é com 2 S, é apenas com um. Conseguiram? Corrigiram? Para quem acertou, parabéns! E quem não acertou alguma, é só arrumar, apagar e pôr o certinho como CG, tá bom?
Deixa o caderno aí bem arrumadinho e tudo certinho, porque assim ajuda vocês na hora do estudo. Perfeito, meus amores. Agora nós vamos para a hora do texto, tá bom? Hoje nós vamos aí ler um texto bem bacana e vamos trabalhar com esse texto. Deixa eu olhar aqui que página é o texto para vocês. É a página 25, amores, tá? Então abram na página 25 e veja só como começa. Veja só a definição que o dicionário traz para a palavra camelô. Camelô é aquele que vende informalmente produtos na rua. Sabe quando a gente vê alguma pessoa com algum produto na rua vendendo? Às vezes ele até fala, na maioria das vezes ele até divulga o seu produto, né? Ele fica falando alto. É muito comum a gente ver camelô lá na 25 de março. Embora tenha as lojas, a gente vê pelas calçadas um monte de pessoas com seus produtos vendendo na rua, né? Nas calçadas. Esses são os camelôs, tá bom? O texto fala um pouquinho disso, olha só. Que tal conversar com a turma sobre essa profissão, ampliando as informações que você já tem a respeito dela? Falem sobre quem são os camelôs, onde eles trabalham, que produtos vendem, se o comércio que fazem é regular ou não, etc. Depois da discussão, leia o texto a seguir, camelô caprichado. Então, pessoal, para quem já ouviu falar do camelô, ele é um vendedor, né, que não tem a licença da prefeitura para vender os seus produtos, tá? Então, ele trabalha de uma maneira que não é aceita aí pela lei, tá bom? Por isso que os camelôs têm muito medo quando aparecem os policiais, porque como eles não estão de acordo com as normas, não pagam os seus impostos dos produtos que eles vendem, então, se a polícia chegar, eles podem recolher todos os produtos que eles estão vendendo e tomar deles esses produtos, tá? E então, assim, esse texto que a gente vai trabalhar fala que é um camelô caprichado. Por que será que ele chama de camelô caprichado? Então, a gente vai ler o texto e tentar entender por que ele recebeu esse título, ok? A nossa leitura vai ser um pouquinho diferente, tá? Mas eu acho que vocês vão gostar, tá bom? Então, se preparem aí para ouvir, acompanhem a leitura do texto junto comigo e não se assustem aí da maneira como eu vou ler. Tá joia? Bom, vocês já estão acostumados com a Procil, né? Então vamos lá. Senhoras, senhoritas, cavalheiros, estudantes, professores, jornalistas, escritores, poetas, juízes, todos que vivem da pena para a pena, pela pena. Esta é a caneta ideal, a melhor caneta do mundo, marca Cíclope, do maior contrabando jamais apreendido pela Guarda-Moria e custa apenas R$ 10. Esta é uma caneta especial que escreve de baixo para cima, de cima para baixo, de trás para diante e de diante para trás. Observem, escreve em qualquer idioma, sem o menor erro de gramática e apenas por R$ 10. Esta caneta não congela com o frio, nem ferve com o calor. Resiste à umidade e pressão. Pode ir à Lua e ao fundo do mar, sendo a caneta preferida pelos cosmonautas e escafandristas. Uma caneta para as grandes ocasiões, inalterável ao salto, à carreira, ao mergulho e ao voo. A caneta dos craques, nas cores mais modernas e elegantes, verde, vermelha, roxa. Apreciem! Para combinar com o seu automóvel, com a sua gravata e com os seus olhos por R$ 10. Esta caneta privilegiada, a caneta marca Cíclope, munida de um curioso estratagema, permite mudar a cor da escrita com o uso de duas tintas, o que facilita a indicação de grifos, títulos, citações de frases latinas, versos e pensamentos inseridos nos textos em apreço. Há um simples toque, uma pressão invisível. Assim, a caneta passa a escrever em vermelho ou azul, roxo ou cor de abóbora, conforme a fantasia do seu portador, e custa apenas R$ 10. Adquirindo-se uma destas maravilhosas canetas, pode-se dominar qualquer hesitação da escrita. A caneta Cíclope escreve por si,
acabaram suas dúvidas sobre crase, o lugar dos pronomes, as vírgulas e o acento circunflexo. Diante do erro, a caneta para, emperra, pois não é uma caneta vulgar de bomba ou pistão, mas uma caneta atômica, sensível, radioativa. Candidatos a concursos, a cargos públicos, a lugares de responsabilidade. A caneta Cíclope resolve todos os seus problemas ortográficos e caligráficos. E ainda mais, esta caneta não apenas escreve, mas pensa. E por R$ 10. Não mais dificuldades de rima, nem de concordância. Com esta caneta pode-se escrever com igual facilidade qualquer romance policial, peça de teatro, folhetim, artigos, crônicas, procurações e testamentos. Tudo rápido, correto e limpo. Cartas de negócio e cartas de amor. Tudo com o mesmo sucesso, porque esta caneta Cíclope, com o nome que está dizendo, é um gigante que transporta qualquer ideia para qualquer lugar e custa apenas R$ 10. A melhor caneta do maior contrabando. A caneta Cíclope não mancha nem enferruja, não acaba nunca e tem um curioso dispositivo nestes dois ganchos, podendo ser usada no bolso do paletó ou na manga da camisa, dourada, prateada, com belos complementos coloridos. É a caneta de escritores, escrivães e escriturários, jornalistas, radialistas, desportistas, com o mesmo sucesso em qualquer gênero. Do promotor e do acusado, de todos os que vivem da pena, para a pena e pela pena, por R$ 10. Senhoras, senhoritas, cavalheiros, aqui está um bloquinho de papel. Experimentem, experimentem, apreciem as tintas, os ganchos, as cores, o ouro e a prata inoxidáveis. Experimentem a maciez, a presteza, a velocidade, a exatidão, por apenas R$ 10. Qualquer pessoa pode ficar célebre de um momento para outro com o simples uso da caneta Cíclope. Uma caneta que escreve, uma caneta que pensa, exclusiva, original, sem precedentes e apenas por R$ 10. Ainda não pude comprar a caneta maravilhosa, porque há multidões ao redor do camelô. Mas sua arenga, como as dos tempos eleitorais, não é rica só de esperanças, mas também de severas ameaças para os que vivem da pena, para a pena e pela pena. Gostaram? Pois é, esse texto foi escrito por Cecília Meirelles, pessoal. E a leitura quis fazer dessa forma porque ele é um camelô. A leitura inteira, o texto todo, é ele anunciando aí as qualidades da caneta. E que caneta, hein? Ufa! Vamos lá, então? Agora a gente vai analisar um pouquinho esse texto e vamos ver a troca de ideias, tá? Na grande roda, veja só, depois de tanta oferta, você compraria a caneta Cíclope? Apresente as razões de sua decisão para a turma. Então, pensa aí, né, junto com seus familiares. Se você visse uma pessoa na rua, um camelô, vendendo uma caneta e dizendo que ela faz tudo isso que a Pro acabou de ler, e aí, você compraria? Sim ou não? Pensa um pouquinho, por que você compraria ou não compraria? Essa é só para a gente comentar aí junto com os familiares, ok? Diálogo com o texto, galerinha. Agora vocês de novo vão voltar ao texto, tirarem as dúvidas, ler um pouquinho mais para entender, perceber que no último parágrafo a Pro parou de ler como se fosse o camelô, né? Então vamos destacar aí todas essas ideias. E você vai responder para mim no exercício número 1. Destaque do texto as palavras cujo significado é desconhecido por você. Copie-as abaixo e procure deduzir o sentido de cada uma delas a partir do próprio texto. Depois, confirme o significado no dicionário para complementar a sua resposta. Então, é assim. Vocês vão fazer agora a leitura individual.
Às vezes eu não conheço uma palavra, mas o próprio texto me ajuda a compreendê-la, tá? Mas se mesmo assim você tiver dúvida de alguma palavrinha, você vai anotar a palavrinha aqui no exercício 1, vai procurar o seu significado no dicionário e vai colocar para o significado. Combinado? Muito bem. Se você leu o texto, percebeu que você não teve dificuldades de entender as palavras, que você conhece todo o vocabulário, aí apenas responda na número 1 que você não teve dificuldades, tá? Mas não pode mentir, tá bom? Tem que ser sincero, porque aí se você não entendeu alguma coisa e você deixar para lá, depois, numa próxima oportunidade, vai que você tem que fazer algum trabalho, uma avaliação, cai essa palavra e você não vai conhecer. Então, é importante o levantamento do vocabulário. Combinadíssimo? Segundo exercício, amores, releia este trecho do texto. Porque esta caneta, Cíclope, como o nome está dizendo, é um gigante que transporta qualquer ideia para qualquer lugar. Então, esse pedacinho foi tirado do texto. O nome da caneta, vendida pelo camelô, é Cíclope. Segundo a mitologia grega, cíclopes são gigantes de um olho só, bem no meio da testa, muito fortes e poderosos, um desafio e tanto para os heróis que ousavam enfrentá-los. Sabendo disso, você acha que cíclope é um nome adequado para essa caneta? Sim ou não e por quê? Você vai preencher aqui no quadrinho para Pro. Tem até o desenho, ó. Veja só, na mitologia grega, o cíclope era esse homem aqui, ó, tá? Forte, tá? Por que será que eles fizeram a comparação dessa pessoa da mitologia grega com a caneta? Então, você vai ver se você acha que foi um nome adequado, você coloca que sim e vai explicar o porquê. Se você achou, ah, não tem nada a ver esse nome para caneta, põe que não e explica para mim também. No próximo, aí você vai dizer o seguinte, ó, a palavra pena pode ter vários significados, né? Então, se a gente procurar no dicionário, pode aparecer vários significados aí para a palavra pena. Veja só, pode ser pluma que cobre o corpo das aves, compaixão, dó e piedade, penalidade imposta pelo juiz a quem descumpre a lei, pequena peça de metal que se adapta à caneta para escrever e um ofício da escrita. Olha quantas explicações a palavra pode ter, quantos significados, tá? Faça o que se pede. De azul, pinte o quadrinho em que pena se refere ao escritor, ao poeta. Então, você vai pegar aí o seu lápis azul e vai pintar o quadrinho em que pena se refere ao escritor, ao poeta, tá bom? E de amarelo, vai pintar o quadrinho em que pena diz respeito a uma decisão do juiz. Então, você vai pintar as cores diferentes aí, pessoal, tá bom? Deixa eu olhar aqui no meu. Esse daí, isso mesmo, é o exercício 4, tá? Então, o de vocês, só para tirar a dúvida aqui, o de vocês o meu tá tão clarinho, cada númerozinho aqui no livro de vocês, ó, representa por um quadrinho, certo? Então, qual dessas 5 explicações ela tem a ver com escritor e poeta? Aí você pinta de azul. Qual dessas 5 explicações tem a ver com respeito a uma decisão do juiz? Aí você também pinta de amarelo. Tudo bem? 5. Nesta questão, vamos tratar da pontuação do texto, um importante recurso utilizado pelo autor para traduzir a emoção das personagens ao leitor. Pinte todos os pontos de exclamação dos 3 primeiros parágrafos do texto e depois responda por que você acha que eles foram utilizados tantas vezes pelo autor. Então, no exercício 5, você vai voltar lá no texto, tá bom? E você vai pegar no texto os 3 primeiros parágrafos, não é isso? Sim. Ó, os 3 primeiros parágrafos e você vai pintar os pontos de exclamação, qualquer cor. Aonde tiver exclamação, você pinta. Tudo bem? Não é do texto todo, é só dos 3 primeiros parágrafos. Pronto, Pro, já pintei. Aí você vai ler os 3 primeiros parágrafos e vai responder para a Pro por que será que ele usou tantas vezes o ponto de exclamação. Combinado? Muito bem. Na letra B,
Escolha uma outra cor para pintar os parênteses ao longo do texto, bem como os dizeres que eles demarcam. Depois responda que tipo de informações eles trazem e assinale a resposta certa. Então, vamos supor que você já pintou lá os pontos de exclamação de amarelo. Então, você escolhe outra cor, agora para pintar os parênteses, tá? Mas você vai pintar os parênteses e o que está dentro do parênteses. Toda vez que eles colocaram o parênteses e puseram alguma coisa dentro dele, você pode pintar também o que eles escreveram dentro do parênteses com a cor que você escolheu. Então, vamos supor, eu pintei de amarelo as exclamações. Ok. Agora, você volta lá no texto, pega, por exemplo, cor de laranja e pinta, deixa eu mostrar lá no texto, ó. Aqui, por exemplo, ó, pinta o parênteses de laranja e pinta o que está dentro de laranja também. Só nos 3 primeiros parágrafos, professora? Não. Parênteses é do texto todo. Tudo bem? Depois que você fez a pintura, aí você vai responder para mim se ele utilizou o parênteses para quê? Tem 3 opções aqui. Ele utilizou para demarcam a interrupção da escrita que o camelô faz para ele, para que ele peça às pessoas ao seu redor que olhem para a caneta. Então, foi para isso que ele usou parênteses. Foi apenas apresentam insistentemente o bom preço do produto ou trazem o pensamento do camelô. Então, das 3 alternativas, para que ele utilizou aí o parênteses no texto? Tudo bem? Põe no X. E o último parágrafo do texto também está entre parênteses, que é o que eu falei para vocês. Nele temos a voz do camelô ou do narrador. Então, se você prestou atenção na minha leitura, você já consegue identificar aí se é o camelô ou se é o narrador que está falando no último parágrafo, tá? Em relação à resposta para a pergunta anterior, como você chegou a essa conclusão? Então, quando você responder aqui, ó, se no último parágrafo quem fala é o narrador ou o camelô, você vai explicar para mim aqui como você chegou a essa conclusão. Tudo bem? Então, façam com bastante atenção os exercícios do texto, tá? E qualquer dúvida, tem que sempre voltando lá no texto para vocês tirarem as dúvidas, porque a interpretação é assim, né? Eu estou interpretando o texto, não basta só ficar na leitura uma vez, tem que voltar várias vezes, tá? A primeira leitura é para a gente conhecer o texto. E as próximas leituras são para a gente interpretá-lo. Tem o exercício 6 também, os anjos. Olha só. Veja como 3 alunos do 5º ano responderam a pergunta abaixo. Então, foi feita uma pergunta para alunos do 5º ano. Olha lá. Por que a caneta Cíclope é uma severa ameaça para os que vivem da pena, para a pena e pela pena? O que será que eles quiseram dizer com isso, com essa frase? Os que vivem da pena, para a pena e pela pena? Então, a Luana respondeu assim, porque a caneta Cíclope é muito boa e todo mundo vai escrever certinho. Não precisa mais aprender a escrever. A caneta vai fazer tudo para a gente. Então, ela é uma ameaça. Ela acha que é isso. O Gabriel disse, porque a caneta Cíclope não existe. E a Amanda, porque se a caneta Cíclope fizesse tudo que o camelô está falando, qualquer um poderia se tornar um escritor. E isso é por várias razões. Uma ameaça para quem exerce essa profissão. Então, são as opiniões deles, tá? Para você, qual dos 3 deu a melhor resposta? Pro, eu concordo mais com a Luana. Não, com o Gabriel. Eu acho que é a Amanda. Então, você vai falar para o Sil qual dos 3 deu a melhor resposta e por que você acha que foi a melhor resposta desse aí que você escolheu. Tudo bem? Ficou claro? Ótimo, pessoal. Agora, eu quero terminar a aula dando um recadinho aí para vocês sobre a brincadeira do início do livro. Lembra que a gente disse, quando a Pro começou essa unidade com vocês, eu falei que tinha uma brincadeira, que a gente só ia poder realizar em sala de aula, e eu ia deixar para depois. Mas eu tive uma ideia, vai dar para a gente brincar aqui mesmo, de forma online, tá bom? Não é obrigatório, tá? Brinca quem quer, mas eu acho uma atividade bem bacana e divertida. Veja só. Que tal um quiz para encerrar a aula de hoje?
As perguntas estarão lá no questionário de frequência e não serão obrigatórias, exceto o seu nome. Então, por exemplo, se você disser assim, ah, Pro, eu não quero fazer a brincadeira, mas você precisa entrar lá e deixar o seu nome, tá? Para constar que você está com presença no dia de hoje, tá bom? Se você quiser participar da brincadeira, então você coloca o seu nome e aí você vai ver que tem umas perguntinhas para a gente brincar. Então, veja só, pessoal. Mas, se você acertar tudo, ou quem acertar mais, na próxima sexta-feira, dia 15, terá o seu nome divulgado na próxima aula, ok? Então, o que a gente vai fazer? Ó, hoje, para quem quiser participar da brincadeira, terminando a aula, entra no questionário de presença e lá vai ter o quiz publicitário para a gente brincar. Coloca o seu nome, responde as 10 questões da brincadeira, só pode responder uma vez, tá? Então, é assim, quando você colocar a sua resposta, não pode mais mudar, tá bom? Senão não vai valer sempre a primeira resposta que você colocou. Então, presta bastante atenção antes de clicar na resposta correta. Combinado? Aí, eu vou verificar depois quem entrou na brincadeira e quem acertou tudo. E na próxima aula do dia 15, que é sexta-feira, eu vou divulgar os ganhadores, tá bom? Fica combinado assim, então. Eu espero que vocês brinquem e que vocês curtam aí a atividade do quiz. Joia? Então, façam direitinho os exercícios que a Fran explicou da interpretação de texto e na próxima aula a gente faz a correção juntinhos. Tem aí alguns compromissos que eu tenho lembrado vocês a semana toda. Hoje é o último dia, lembra que eu pedi para vocês realizarem aí, quem ainda não havia realizado as atividades avaliativas de português, do projeto de atualidades e de história e geografia. Então, eu peço, por favor, se tem algum aluno ainda que não pôde, por algum motivo, entrar em uma das atividades, que entre e realize, tá? Até o final do dia de hoje, porque a Pro vai fechar as notinhas de vocês, tá bom? E aí eu preciso corrigir. Combinadíssimo? Então tá ótimo, pessoal. Amei estar com vocês, tá bom? Até segunda-feira, se Deus quiser. Um beijo enorme para todos. Curtam bastante a família no final de semana. Brinquem, assistam um bom filme, tá bom? Ajuda o papai e a mamãe. E até segunda, então, na nossa próxima aula, tá? Fiquem com Deus. Beijo, amo vocês, meus amores. Até!